Queridos irmãos, a ordem religiosa dos padres jesuítas hoje está de grande festa, porque comemoramos um grande santo, San Roberto Bellarmino, um santo italiano que foi até cardeal, foi um grande confessor, um inquisidor, foi o doutor da igreja. Olha, gente, estamos nos anos difíceis da história da igreja, quando nasceram várias, digamos, religiões protestantes, o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo e outras. Foi necessário um grande concílio, o famoso Concílio de Trento, que durou 18 anos, para definir todos os nossos artigos da fé. Exatamente nesta época, estamos no século XVI, que vive San Roberto Bellarmino. Ele sente ainda jovem a vocação de tornar-se religioso e entra na família da Companhia de Jesus, formada e fundada por San Inácio de Loyola, o qual descobre logo a capacidade intelectual deste jovem, dotado de tantas qualidades. E, na verdade, San Roberto Bellarmino, ele começa a aprofundar não somente os estudos teológicos, mas propõe para a formação dos futuros sacerdotes o estudo da Summa Teológica de São Tomás de Aquino. A Summa Teológica, uma coleção de livros de altíssima teologia que até hoje mostra a metodologia de aprendizagem dos teólogos na reta final rumo ao sacerdócio. Meus amigos, hoje nós queremos dizer a Deus obrigado, porque uma das coisas que o Concílio de Trento estabeleceu foi exatamente a instituição dos seminários para preparar os jovens para o sacerdócio. E olha lá, São Roberto Bellarmino, que apresenta como texto base dos seminaristas teólogos estes volumes de São Tomás de Aquino. Sabemos que ele trabalhou também como inquisidor da igreja diante de um conflito aparente que se criou entre a igreja e a ciência. Estamos nos momentos, eu repito, mais delicados, quando se tratava de interpretar ao pé da letra ou no seu significado mais profundo várias passagens bíblicas. Até hoje nós sabemos que algumas se contrastam, como por exemplo com Galilei, que afirmava o movimento heliocêntrico, estavam em contraste com determinadas expressões bíblicas, sendo que a Bíblia não foi escrita de um dia para o outro, mas por milhares de anos e por dezenas e dezenas de escritores divinamente inspirados. Hoje a Igreja não luta contra a ciência. Aliás, juntamente com a ciência, quer descobrir cada vez mais a verdade. E o Papa daquela época entregou esta tarefa de realizar um equilíbrio entre a ciência e a fé exatamente nas mãos e na responsabilidade de São Roberto Bellarmino, que foi um homem muito prudente, soube dialogar com a ciência e soube, sobretudo, defender até nas últimas o conteúdo precioso de toda a verdade revelada na Sagrada Escritura. A Igreja hoje venera este grande santo e que continua iluminando o mundo para que haja sempre um equilíbrio e um bom entendimento entre a ciência e a fé. Que São Roberto Bellarmino abençoe hoje de uma maneira especial toda a grande família dos padres jesuítas.